meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste EA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, loira, olhos castanhos e uso óculos de grau. Tenho estatura mediana. Para a nossa aula de hoje eu estou trajando uma calça preta, uma camisa polo preta e um tênis também na cor branco e preto. A nossa aula se passa em um estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. Nossa aula de hoje ela é referente ao CIS3, com o tema Indústria Cultural, os meios de comunicação de massa e as novas formas de comunicação e informação. Para a gente ter um bom entendimento da nossa aula de hoje, é interessante que a gente consiga compreender todos os termos desse tema do CIS3. Quando a gente fala de indústria cultural, o que é ou quem é essa indústria cultural? Essa indústria cultural são as grandes marcas, as grandes indústrias, as grandes multinacionais. E como toda grande multinacional, ela tem um objetivo, que é gerar lucro. Esse termo, indústria cultural, ele foi criado por dois intelectuais, Theodor Adorno e Max Horkheim. Esses dois intelectuais, eles faziam parte da escola de Frankfurt. Essa escola, na verdade, ela era um instituto de pesquisa social, ou seja, pesquisava, analisava, estudava a sociedade. E ao estudar a sociedade, começava a se perceber que essa sociedade estava muito consumista e muito alienada a essa indústria. E aí, esses dois intelectuais, diante da sua análise, eles começam a tecer críticas a essa indústria cultural. Quando a gente pensa nessas críticas, nós vamos ter padronização de gostos, ou seja, eu quero uma sociedade padronizada, todo mundo consumindo uma determinada marca. O que essa indústria fez? Ela transformou arte e cultura em uma mercadoria, porque o objetivo dela é gerar lucro. Essa indústria cultural, ela embute a sensação de felicidade e ela anula a tua capacidade crítica, ou seja, eu não tenho que pensar, eu posso pagar, eu preciso desse produto, eu tenho que ficar feliz se eu tiver esse produto. Essa indústria cultural, ela anula a individualidade do indivíduo e ela impõe um desejo coletivo, que nós chamamos de cultura de massa ou cultura de consumo. Meu comportamento e a minha atitude vai ser de consumir aquele determinado produto. E essa indústria cultural, ela vai gerenciar os teus desejos e as tuas necessidades com marcas e propagandas. É como se você deixasse de ter necessidade de um tênis e passasse a ter a necessidade de um tênis de uma marca X. Ou seja, essa indústria cultural hoje, ela vai fazer uso de uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Meios de comunicação de massa. Quando eu penso nesse meio de comunicação de massa, o que é isso? Televisão, rádio, jornal, revista, cinema, outdoor e, sem sombra de dúvidas, a internet. E esse meio de comunicação de massa, ele veio trazendo aí a internet, redes sociais, podcast, blogs, ele veio de uma certa forma não só para propagar um produto, como também propagar comunicação e informação. E quando a gente pensa nessa comunicação e nessa informação, ela vai ser veloz. Por isso que a gente também precisa entender um outro termo ao falar de meios de comunicação de massa, que é a aldeia global. O que seria isso? É como se a gente pensasse no Brasil enquanto um país. Ele deixa de ser um país e ele passa a ser uma aldeia, só que uma aldeia global. Por quê? Porque você hoje consegue conversar, manter relacionamentos, até trabalhar um trabalho do outro lado do mundo, você consegue conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. A informação, ela chega em tempo real e tudo isso sendo favorecido por conta dos canais e dos meios virtuais. E aí a gente pensa, mas em algum momento fica ruim, existe uma pequena parcela da população que não tem acesso a esses meios virtuais? Tem também, que aí nós chamamos de
fratura digital, ou seja, é quando você não tem acesso a esse meio virtual e não tem porquê. O fator principal é o fator econômico e depois o fator educação, localização, mas o que é importante a gente entender e compreender o uso desses meios de comunicação de massa e se tornar um consumidor consciente diante dessa indústria cultural. Diante da nossa aula de hoje, vamos analisar agora aí a nossa primeira questão que vai falar sobre essa indústria cultural. A nossa primeira questão diz: considerando principalmente os textos, a indústria cultural, o iluminismo como massificação das massas de 1947, co-escrito com Max Horkheim, e Crítica Cultural e Sociedade de 1949, qual é a principal crítica de Theodor Adorno no livro Indústria Cultural e Sociedade em relação ao impacto da cultura de massa na sociedade? Se a gente parar para analisar essa questão, necessariamente ela está falando de obras desses dois intelectuais da escola de Frankfurt e a crítica que eles fazem a essa indústria cultural. Logo, diante das opções, a gente vai ter que encontrar qual é a que aborda essa crítica. Letra A. A cultura, em vez de promover a reflexão crítica, é transformada em entretenimento superficial, reforçando a conformidade e a alienação das massas e, ao mesmo tempo em que se legitima pela demanda e pelo consumo desses produtos culturais. Se a gente analisar a questão, ela já está corretíssima, porque quando a gente fala dessa crítica à indústria cultural, é justamente isso que a questão está dizendo. Você aliena as massas, você deixa de promover essa capacidade crítica. Eu preciso, eu posso. Então, a gente tem a letra A como opção correta, mas vamos analisar as demais. Letra B. A produção cultural é impulsionada pela espontaneidade artística sem influências econômicas ou ideológicas. Como que a indústria cultural não tem uma influência econômica? Ela tem influência econômica sim, ela quer lucro. Então não é a B. Letra C. A indústria cultural democratiza o acesso à arte, eliminando qualquer forma de desigualdade social. Ela até democratiza a arte, mas ela não elimina a desigualdade cultural, muito pelo contrário, ela aumenta. Letra D. A cultura dita de massa, segundo o autor, é o único meio para preservar a autenticidade das tradições populares. Se a gente analisar a cultura de massa, essa indústria cultural, ela não quer a autenticidade, ela quer padronização. Letra E. A indústria cultural tem um foco na produção exclusiva e no lucro. No lucro tudo bem, mas em produção exclusiva não. Ela é coletiva, ela é padronizada. Logo, nós vamos ter aí como opção correta a letra A. Vamos seguir agora para a nossa segunda questão, que diz: no Brasil, as novelas têm um papel central na indústria cultural, influenciando de forma significativa o comportamento, as tendências e as percepções da população. São produzidas em larga escala pelas principais emissoras de televisão, ou seja, elas são bem cultural, fabricado de maneira sistemática, padronizada e comercializada como qualquer outro produto de mercado. A novela se encaixa perfeitamente nesse contexto. Com base no conceito de indústria cultural e no papel das novelas no Brasil, assinale a alternativa correta. Bem, essa questão ela fala que essa novela hoje ela é um produto dessa indústria cultural. Ela é uma vitrine para que você possa propagar um produto, comunicar e informar dentro da própria novela. Vamos analisar as questões. As novelas brasileiras promovem exclusivamente temas de interesse cultural sem relação com o mercado de consumo, mantendo sua autonomia em relação à publicidade. Ela tem interesse no mercado de consumo, sim. Então não é letra A. Letra B. As emissoras de televisão brasileiras evitam abordar temas contemporâneos em suas novelas, focando em narrativas que remetem exclusivamente a tempos e contextos históricos distantes. Até existe a novela de época, mas não é a opção B, porque ela tem que ser atual para ela poder vender o que está na moda. Letra C. O sucesso das novelas no Brasil é independente do conhecimento dos hábitos dos telespectadores, focando apenas na criação das histórias de ficção sem compromisso com a realidade. Ela tem compromisso com a realidade, sim, por isso que ela informa, ela comunica. Letra D. A novela brasileira utiliza elementos do cotidiano e incentiva o consumo de produtos como roupas e estilos
estilos de vida que aparecem nas tramas, atuando como uma vitrine para as marcas e gerando influência sobre o comportamento do público. Certíssimo. Ela é produto, ela é uma vitrine, ela propaga, ela padroniza essa novela. Logo, letra D. Vamos olhar, a novela floresce como uma narrativa do cotidiano livre das amarras da indústria cultural. Ela não é livre das amarras da indústria cultural, muito pelo contrário, ela é um produto dessa indústria cultural. Logo, temos letra D como opção correta. E vamos para a nossa terceira questão, que diz: 3 dias depois de sua posse, em 1969, Médici autorizou a reformulação de um órgão de comunicação, a Assessoria Especial de Relações Públicas, a AERP, e pôs para funcionar uma campanha de propaganda política sem precedentes. A propaganda da AERP foi produzida para a televisão e fez sucesso. Os militares tinham um projeto de desenvolvimento em grande escala, pretendiam realizar a integração completa do território nacional e o Brasil se transformou num imenso canteiro de obras verde oliva. Tudo devidam entre registrado e festejado por aquela assessoria. A mais famosa dessas obras, a construção da Transamazônica, fez o encaixe perfeito entre o projeto de desenvolvimento econômico e as diretrizes de segurança interna. O controle sobre os meios de comunicação foi uma preocupação fundamental do governo Médici, na medida em que visava. É uma questão que ela fala dos meios de comunicação de massa, tanto que você criou no governo Médici uma assessoria para que você pudesse propagar os projetos daquele governo, com o objetivo de quê? De legitimar aquele governo. Vamos analisar as questões. Aumentar a participação da população nas decisões políticas, o texto não fala de participação política. Letra B, assegurar o apoio da sociedade civil para a reeleição do chefe do Estado, a questão não fala de reeleição, ela até fala dentro de um cenário político, mas para legitimar aquele projeto que está sendo veiculado. Letra C, conquistar o apoio norte-americano ao governo dos militares, também não cita apoio norte-americano, a gente desconsidera. Letra D, impedir a desintegração territorial devido às revoltas separatistas, também a gente desconsidera porque ela não fala em revoltas separatistas. E letra E, ampliar o apoio popular para legitimar o regime vigente, é exatamente isso. A propaganda, essa assessoria de comunicação, ela veio para você propagar aquele programa e assim legitimar o governo e fazer com que o povo apoie aquele governo. Logo, nós vamos ter aí a opção E como opção correta. E agora nós temos a presença do nosso querido Léo na nossa aula. Tudo bem, Léo? Diga qual é a sua pergunta. Professora, a facilidade de acesso à informação na atualidade está tornando os indivíduos mais informados ou mais desinformados? Olha que pergunta interessante. Se a gente parar para pensar hoje, as redes sociais, o acesso à informação, ele é muito veloz. Porém, o que a gente precisa atentar para a qualidade dessa informação? Porque quando essa informação não tem qualidade, ela se torna uma fake news. Se é uma fake news, ela não é informação, ela é desinformação. Por isso, cuidado que nós temos que ter ao compartilhar, ao criar, ao propagar uma informação, uma comunicação e até um determinado produto. Essa importância de você ter esse cuidado diante das redes sociais, ela é de extrema importância para que você possa, assim, ter acesso a uma boa informação, a uma informação precisa, que ao invés de desinformar, ela vá informar. Beleza, Léo? Na nossa aula de hoje, nós trabalhamos o CIS3, com o tema Indústria Cultural, os meios de comunicação de massa e as novas formas de comunicação e informação. Vale ressaltar que quando a gente fala de indústria cultural, a gente tem sempre que lembrar as críticas que foram feitas a essa cultura. Padronização, alienação, anulação da tua individualidade, porque a ideia é o coletivo, gerenciar os teus desejos e as tuas necessidades através de marcas e propagandas. Lembrando, custo-benefício, eu posso pagar pelo produto e ele traz qualidade para mim, não tem problema nenhum de você consumir esse produto da marca, esse produto da moda. Só é a gente consumir de maneira consciente, beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixa de seguir o Preveste EA nas redes sociais, baixa o teu aplicativo, foco na tua aprovação e até a nossa próxima aula. Um beijo grande, até a próxima!